Nos próximos capítulos da novela Quando Me Apaixono, tudo começa dando continuidade no último vídeo que a gente postou, quando a Renata descobriu que a Regina é sua mãe. Foi aí quando ela chegou, antes de saber de tudo, agradecendo ao pai e à Regina por ter trazido ela ali, mas ela disse que acredita que teria outra coisa mais importante para fazer, como por exemplo procurar o Jerônimo. Depois ela fica um pouco meio pensativa ali, olhando para a cara dos dois e pergunta o que foi que aconteceu, porque eles dois estão muito estranhos. A Regina, sorridente, ela pergunta como que ela está se sentindo. A Renata responde a ela que está muito preocupada e fica muito confusa com a atitude ali dos dois. Ela continua dizendo que o Saul fugiu e isso deixou ela muito preocupada, mas que pelo menos agora ela está sabendo o que foi que aconteceu com o Jerônimo. Eles continuam ali em silêncio, caladinhos, e ela fica meio encabulada e pergunta se eles estão assim, é porque eles falaram com o detetive, com o investigador, e pergunta se eles têm alguma novidade. Responde ela que não, que nada ainda. A Regina, sorridente, diz que eles descobriram outra coisa, algo que tem a ver com elas duas. A Renata começa a ficar um pouco aflita, achando que é alguma coisa de ruim, e pergunta a Regina o que foi que aconteceu e pede para que ela diga. A Regina começa a chorar e a Renata, toda dengosa, pede a ela que por favor, que ela não chore, que ela não lhe olhe assim, e pergunta o que foi que houve para que ela fique dessa forma. A Regina continua sorridente e chorando e pergunta a Renata como que ela está achando que ela está, assim como. A Renata, ela continua ali muito encabulada com tudo que está acontecendo e diz que ela está olhando de um jeito para ela, assim como ela sempre olha, mas fica um pouco confusa sem saber o que dizer e pede desculpas a eles e diz que está um pouco sensível e acredita que é por conta da gravidez. Só que a Renata, ela fica todo o tempo ali, ela inicia uma conversa e daqui a pouco para, fica olhando preocupada para a Regina, daqui a pouco inicia de novo outra conversa, para, fica olhando de novo para a Regina e pede a ela agora que por favor, que ela pare, que ela não fique chorando assim, não fique olhando assim, porque ela está começando a lembrar da infância dela. Nesse exato momento é quando passa um flash na cabeça da Renata e ela fica muito pensativa ali, olhando para a Regina e se lembrando da cena quando ela começou a andar e também no momento em que o Roberto entregou ali uma gargantilhazinha tanto para a Regina quanto para a Renata e ele pediu que é para elas duas usar sempre. A Renata logo depois diz que ela, a Regina, está fazendo ela, a Renata, se lembrar de coisas muito estranhas ali e que ela está começando a se lembrar da mãe dela, a dona Carla. A Renata continua pedindo a ela, depois que ela dá uma travadinha, continua pedindo a Regina que por favor, que ela não chore, que está deixando ela ali sem saber o que fazer. A Regina diz a ela que não tem nada de estranho ali, porque os olhos da alma, ele nunca se enganam. Regina continua dizendo que todas as lembranças que ela, a Renata, está tendo nesse momento são todas verdadeiras, a mãe dela, o Roberto, e nesse momento o Gonçalo fica ali todo sorridente, olha a carinha dele, ó, olhando para Renata muito feliz com esse momento. E aí, pessoal, qual nota você dá para essa cena linda logo depois que a Renata descobre de uma vez por todas que a Regina de fato é sua mãe? Deixa aí nos comentários e também não esquece de deixar o seu nome e a cidade de onde você nos assiste, tá bom? Então, dando continuidade aqui, a Regina continua dizendo para Renata que todo esse pensamento, esse flash que passou aí na cabeça dela, tudo isso aí é verdade quando elas estavam lá muito felizes com uma família que elas sempre foram. A Renata se encabula ainda mais e pergunta como assim que ela está falando que uma família unida que elas sempre foram e pede para Regina explicar. O Gonçalo então entra em jogo e diz para ela que quer explicar para ela que o Isidro, ele fez uma investigação e nessa investigação a filha que ela, a Regina, esperou por tantos anos não é a Roberta. A Renata fica ainda mais encabulada, sem saber o que fazer, travada ali ela tá, e a Regina continua dizendo que a filha dela, aquela que roubaram, arrancaram ali dos seus braços e que ela procurou durante todos esses anos. Regina continua dizendo que já sabe quem é e agora não existe mais nenhuma dúvida. A Renata, ela fica olhando seriamente para a Regina e a Regina então revela de uma vez por toda que a filha que ela sempre procurou durante todos esses anos é você, Renata, é você, meu amor.
Regina se levanta lentamente, vai até a Renata, pega na mão dela, passa ali em seu rosto, depois puxa a Renata, pede para que ela venha e diz a ela: você, meu amor, você é minha filha. Renata fica ali travada sem saber o que fazer. A Regina continua dizendo que você é minha Renata, você é o meu bebezinho, e pergunta a Renata se ela consegue entender isso. Renata fica sem nenhuma ação e a Regina, muito emocionada, puxa a Renata e lhe dá um abraço. Logo depois de um tempinho, a Regina diz a ela que as expressões ali digitais que estavam no documento da sua pequena menininha correspondem com a dela, a da Renata. Renata continua em silêncio e a Regina continua dizendo que fizeram os exames, estão tudo compatível, que ela é sim sua filha e nada é mais compatível com a Roberta. Regina continua dizendo por isso que tudo que ela, a Renata, lembra não é produto de sua imaginação e que tudo que ela pensa ali, tudo isso é real. A Renata agora, a ficha dela cai e ela começa a quase dar um treco ali, começa a chorar bastante. O Gonçalo se levanta, tenta acalmar ela e diz que ela é sim filha da Regina, desse amor que houve ali por tantos anos. Ele continua tentando acalmar a Renata e dizendo a ela que ela é sim filha da Regina e do Roberto. A Regina diz que ela é sua filha, o grande amor da vida dela, que o coração dela bateu até forte quando ela voltou a ver ela, mas logo depois que viu ela, quando ela já era uma mulher. A Renata, ela começa a chorar muito mais. A cada momento que passa ali, ela ainda chora muito mais. Eu fico vendo na hora ela dar um treco ali, mas ela fica muito, mas muito emocionada. Pega na mão do Gonçalo, da Regina, e pede ela que, por favor, que ela diga se isso é verdade, que ela é sim a sua mãe. A Regina diz que sim, chama ela de meu amor e diz que eu sou a sua mãe. A Renata pergunta novamente: você é minha mãe? E a Regina confirma que sim, e ela, a Renata, começa a pedir perdão a ela porque não está conseguindo entender nada, está muito emocionada e fica ali clamando por Deus. Logo depois a Regina chama ela de meu amor e agora sim elas duas dão um abraço que sempre quiseram dar uma na outra. A Regina continua dizendo, abraçada com ela, que desde a primeira vez que viu ela, desde a primeira vez que lhe conheceu, na realidade ela sempre sentiu por ela algo muito especial. A Renata diz que com ela foi do mesmo jeito que ela sentiu isso sempre que via ela e que ela foi sim um presente de Deus para ela. A Renata, muito emocionada, ela continua dizendo que isso ali é verdadeiramente um milagre, um presente de Deus, e ela muito emocionada, chorando muito, diz a Regina que ela sempre quis ter uma mãe como ela. Regina também muito emocionada, o Gonçalo lá atrás, o coitado, chorando muito também, e a Renata continua dizendo que sempre quis ter uma mãe como ela porque ela é tão perfeita, tão generosa, uma excepcional mãe. A Regina continua chorando e a Renata diz que isso é um grande presente para ela em saber que ela, a Regina, é sua mãe. A Regina também elogia a Renata e diz que ela é tudo isso e muito mais. O Gonçalo se aproxima e continua dizendo que ela, a Regina, é sua mãe, Renata. Renata abraça ela novamente. A Regina continua dizendo que ela se sente muito feliz, muito orgulhosa por ter uma filha como ela, a Renata. Renata muito feliz e a Regina continua dizendo que ela é muito inteligente e tão nobre, com esse coração tão lindo. Então a Renata agora ela se tranquiliza um pouco mais, mas fica com as doideiras dela ali e começa a gritar dizendo que ela é a sua mãe, olha para o céu e agradece, depois pega nas mãos da Regina e agradece a ela mais uma vez por ser sua mãe. E assim, de uma vez por todas, finaliza esse grande mistério da Renata descobrir que a Regina é sua mãe e a Regina descobrir de fato que a Renata é sua filha. Então, logo depois de ter visto essa cena maravilhosa, qual nota você dá para essa cena? Deixa tua nota de 0 a 10 aí nos comentários e não se esquece de deixar o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, tá bom? Porque quero conhecer cada um de vocês. Agradecemos a vocês por ter assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima.